essa parte do curso é para mostrar para vocês um modelo de métrica muito padrão nessa área de publicidade na internet. Então, o que você vai aprender agora, você pode replicar em outros serviços, caso você venha utilizar no futuro, né? Então, por exemplo, o Google AdWords ou qualquer outro sistema de publicidade, se você for fechar com uma agência, por exemplo, esses dados vão ser muito similares ao que você vai trabalhar. É muito padrão isso. Então, só para a gente enfatizar que orgânico é sem pagar, então se por acaso não paga nada, é um resultado orgânico, é uma métrica orgânica. Promovido ou patrocinado é aquele que você está pagando para fazer alguma coisa. O CPM é custo por 1.000 exibições, então, por exemplo, se você teve 10.000 exibições, é igual a 10 CPMs, e normalmente você paga por CPM, e essa informação é bem interessante você guardar, porque você vai ver isso muito nos relatórios do Facebook, que também vai ajudar você a entender se o anúncio vale a pena ou não continuar fazendo. O CPC é o custo por clique, então cada pessoa que clicou, quanto custou aquele clique. Também é bastante utilizado no AdWords, por exemplo, e por isso que acaba ficando muito caro, porque as pessoas vão falando, eu quero pagar mais por clique e tal. Então, nesse caso aí, o CPC é o que vale. E também tem no Facebook o OCPM, que é o CPM otimizado, né? É o custo por mil exibições de maneira otimizada, que o Facebook vai dar maior lance para entregar mais rápido possível para as pessoas corretas, de acordo com a sua meta. Então, se você selecionou que você quer mais download, ele vai oferecer para as pessoas que normalmente fazem download. Ou se você quer que as pessoas comprem mais no seu site, que tenha mais conversões no seu site, então ele vai oferecer para as pessoas que normalmente compram mais em sites, em e-commerce. Porque o Facebook sabe de tudo isso, através do pixel de conversão que eu mostrei para vocês. Dessa maneira, ele consegue otimizar mais ainda a entrega e o resultado é incrível com isso. Por exemplo, quando você cria uma ação lá, você cria um anúncio, né, e depois vai lá, grupo de anúncios e o próprio anúncio, mas no grupo de anúncios define o valor, você tem a opção de selecionar o tipo de orçamento que você quer. Então, tipo, eu quero mais envolvimento com a publicação, eu quero mais conversão, eu quero mais instalação de aplicativo. Ele vai te oferecer como OCPM, que é a primeira opção, sempre. Ele vai sempre otimizar para entregar isso para você. Mas também tem a opção do alcance único diário, que ele vai exibir só uma vez por dia para aquelas pessoas, não vai ter frequência, porque normalmente quando você faz um anúncio que não seja o alcance único diário, a pessoa pode ver 2 ou 3 vezes o mesmo anúncio durante o dia, ok? Isso é importante você saber, mas não é tão interessante utilizar somente o alcance único diário. As impressões, no caso, como eu falei para vocês, que são CPMs, né, custo por 1.000 exibições, ou então o CPC, que é por clique. Você define como você quer pagar isso e ele vai te entregar a melhor performance normalmente na primeira opção. Normalmente, nos anúncios que eu faço, sempre seleciono o envolvimento com a publicação, ou então conversão, que seria o OCPM, né? Ou então conversão ou instalação de aplicativo. É sempre a primeira opção que aparece no orçamento, ok? Mas eu aconselho você testar cada um deles e saber qual resultado é mais interessante para a sua empresa, para o seu negócio, porque ele depende muito do qual tipo de negócio você está falando. Não tem receita de bolo, definitivamente. Esse aqui é um caso que depois que você seleciona alguma das opções, que ele vai te falar lá, otimizar para o alcance único diário e tudo mais. Quando você seleciona o alcance único diário, por exemplo, ele vai mudar o campo de baixo para a definição de preço e você tem que botar um valor ali. Normalmente ele vem zerado. E se você botar ali, tipo, R$1, R$2, ele não vai gerar a conversão necessária que você precisa. Então a dica que eu dou é você botar um valor cheio alto. Então, por exemplo, eu botei R$10 para cada tipo de anúncio de alcance diário, mas normalmente não vai gastar isso por CPM, ele vai gastar um CPM muito inferior, tipo R$3, R$4 por dia. Isso pode variar de acordo com o tempo, né, com os dias e tal, mas quando você bota um valor máximo, isso quer dizer o seguinte: o Facebook entrega, dá prioridade para o meu anúncio, entrega logo, porque eu não quero esperar. Quando você bota, tipo, R$5 ou R$6, que é o valor médio que se cobra, né, ou R$4, dependendo da quantidade de pessoas que você vai alcançar, ele vai botar na fila de espera para quando tiver uma brechinha, ele colocar o seu anúncio para ser exibido. Então, a dica que eu dou é bota um valor alto, que ele nunca vai entregar esses R$10. Comigo nunca entregou os R$10, e é bem provável que com você também não vá entregar os R$10. Então, por favor, bote o valor alto para conseguir a entrega perfeita. E aí são as formas que ele aparece no relatório. Então, por exemplo, o valor da conversão, como eu tenho um pixel de conversão, ele me fala exatamente o valor que foi comprado naquele anúncio. A frequência de pessoas que viram aquele anúncio seria 1.2. Basicamente, todo mundo viu uma vez, algumas pessoas um pouquinho mais. A quantidade de clique, a quantidade de click-through rate, né, que seria o click-through. O preço médio pago no CPM, como eu falei para vocês, está vendo ali, está quase R$7, e não R$10, como eu falei antes. E o total gasto.
Vamos entrar em detalhe em cada uma delas. Aqui é o valor de conversão, que ele pode ser tanto, se for selecionado para ter mais conversão, ele vai mostrar o valor mesmo. Se for selecionado para ter mais instalação, ele vai mostrar tantos downloads. E a mesma coisa para outro tipo de objetivo que você tiver, para clique, etc. Na frequência, é que vai definir exatamente quantas pessoas viram naquele anúncio, é importante ficar de olho nisso. Normalmente é bom mostrar 2, 3 vezes para a mesma pessoa no mesmo dia. Então, nem sempre é bom você botar o alcance único de frequência num dia só, como eu mostrei nas telas anteriores. A quantidade de clique que teve, aí não é só clique no produto, né? Não é só clique no anúncio, aliás, que for para o teu site, é clique em qualquer coisa, pode ser no like, no share, nos comentários, qualquer tipo de link ele contabiliza ali. O CTR, que no caso seria a exibição versus a quantidade de clique, ela é muito utilizada pelas agências para dizer se uma campanha de marca, né, de branding, está dando certo, está legal, se as pessoas têm interesse em clicar e ver mais sobre aquela campanha. Então esse 3% é ótimo para o mercado, normalmente fica 0,50%. Então assim, 0,50 não é nada se comparar a esse resultado incrível que tem no Facebook, normalmente para CTR. O preço médio do CPM, do CPC, dependendo qual for a forma que você for utilizar para cobrança, para o orçamento. Ele vai te mostrar aqui, já para o teu modelo, se for CPM ou CPC, e o total que você gastou. Esse é o relatório que ele te mostra e quais são as métricas que você vai trabalhar com mais frequência.